Hoje vamos falar de manipuladores. São pessoas que usam as outras pessoas para os seus intentos. Não é? O vídeo vai ser constituído por duas partes, visto que é um assunto que é complexo e que precisa de ser bem explicado. Não é? Por isso, mais uma vez, só tem lógica perceberem a totalidade da temática se virem o vídeo parte 1 e parte 2. Por isso, os manipuladores andam por aí. Não é? Ou já ouvimos falar deles, já sofremos com eles, já fomos e já ouvimos as outras pessoas falar neles. Não é? Mas o que são manipuladores? Não é? Aqui eu vou falar no manipuladores no género masculino, porque a minha área de empoderamento é de mulheres, mas existe muita mulher que é manipuladora também. E geralmente, os manipuladores são considerados pessoas tóxicas, que são pessoas que não nos acrescentam. E nós reconhecemos-las, só que reconhecemos-las quando elas não estão no nosso contexto. Todos nós conhecemos pessoas de que estão as pessoas muitas vezes felizes e chega uma pessoa e nós vemos que o ambiente muda, não é? As expressões das pessoas, a alegria que existia deixou de existir, quem se ria deixou de se rir, não é? Porque chegou alguém. Ora, isso é bom de nós vermos e de observar lá fora, nos outros. É muito difícil de identificar no nosso contexto. Porque geralmente os manipuladores crescem nas nossas vidas lentamente. Não é? Isto não é nada drástico, não é nada que nos ponha em alerta para nós vermos quem é esta pessoa e o que é que vem cá fazer. Não. Isto são pessoas que já existem, já nos observam, já nos estudam. E claro, o que não faltam por aí são vítimas, não é? Basta ver que pessoas com baixa autoestima, pessoas com muitas culpas, não é? Pessoas desesperadas, pessoas que não têm uma boa sexualidade, pessoas que de um momento para o outro fiquem financeiramente aflitas, mães com filhos, e depois todas as outras coisas que podem acontecer na vida de alguém, não é? Uma pessoa ter uma deficiência já de nascença, uma pessoa ter algum atraso, os idosos, as crianças, isto há para todos. Os manipuladores têm um manancial de vítimas para manipular. Por isso, geralmente são pessoas que são conquistadoras. Não é? Estas pessoas conquistam-nos primeiro. Emocionalmente, por estarem na nossa vida, por estarem nos momentos certos deles e errados nossos, pessoas que nos ajudam, não é? Pessoas que estão sempre atentos à nossa vida, por isso geralmente estão muito bem informadas, por isso estas pessoas geralmente estão nos nossos contextos. Não é? E eu aqui ainda não estou só a falar do género masculino, não é? Porque nós também temos, as mulheres têm muitas amigas manipuladoras, geralmente aquelas com quem partilham as suas desgraças, as suas infelicidades, o que lhes aconteceu, o que não está a funcionar, o que gostavam de ter, e fornecem essas informações às pessoas, e as pessoas geralmente depois pegam nisso tudo e manipulam-nos. Por isso, geralmente estes conquistadores estão sempre em competição, mas se virmos bem depois, já em retrospectiva, eles só estão em competição com os pernetas, não é? Porque um manipulador, quando está em competição com alguém que é homem com H grande, um homem correto, um homem verdadeiro, um homem que sabe o que quer e sabe ser recíproco, quando está em competição com essas pessoas, perde sempre, não é? Por isso, eles só estão sempre em competição com os pernetas, não é? Com os iguais a eles ou piores que eles, não é? Ou, de preferência, aí já são aqueles que são super tóxicos, são aqueles que isolam a vítima, por isso eles não querem nenhuma competição nem comparação, por isso não querem que haja mais ninguém à volta da vítima. São pessoas, são os pseudo-amigos, não é? Que estão à nossa volta. Eles sabem sempre tudo de nós. Geralmente são os abutres. Não é? Nós não os reconhecemos porque eles nunca estiveram no nosso contexto afetivo ou amoroso. Não é? Estão lá. Só que quando nós sofremos com alguém, somos maltratados por alguém, e está para alguém às vezes até dos pais, não é? Quando os pais tratam mal os filhos ficam numa situação de desesperança e qualquer um destes abutres pega num adolescente, não é? Ou adolescente.
geralmente são egoístas. Pela verbalização, o eu está sempre, né? Eu faço, eu consigo, eu posso, eu protejo, eu quero, né? O eu está ali sempre dominante. Por isso é que eles não conseguem ser recíprocos. São preguiçosos, né? Geralmente são pessoas que não gostam de fazer, por isso querem vítimas para fazer. E cuidado, né? Isto não são só pessoas desempregadas e pobres e feias, não é? Há muitos ricos, bonitos e inteligentes que são manipuladores, não é? Eles gostam, mas é de ter sempre o povinho todos a trabalhar para eles. Mas isto são indícios, né? Pessoas preguiçosas que não fazem, não querem fazer, e geralmente eu não faço, faz tu e dá um beijinho, né? Por isso recompensa para a pessoa fazer. Isto é este tipo de manipulação. São controladores, claro, né? Não só controlam o que a pessoa diz, como quem se diz é muito importante, né? O porquê que disseram e não quer que digas, né? Estão sempre nestes registros, né? Por isso, quando apanham uma vítima e a vítima cai na manipulação deles, é sempre isto, né? Está sempre a ver o que é que a pessoa diz, né? Sempre a ouvir. A quem diz é muito importante, né? Porque tem sempre medo que haja alguém que venha estragar o esquema deles, né? O porquê que disse a pessoa, né? A pessoa diz uma coisa e ele quer sempre saber o porquê. Porquê que disseste isso? Está sempre com medo de o esquema deles estar a ser revelado. E o não quero que digas é geralmente quando estão a isolar as vítimas, não é? São sempre premeditados. Estas pessoas não fazem nada sem ser com segundas intenções. Por isso premeditam, antecipam e, claro, estamos a falar de vítimas que são pessoas que têm um perfil, que já vamos falar nele, não é? Ora, com este perfil, eles sabem sempre que esta pessoa é previsível. E quando não é previsível, eles fazem essa pessoa previsível, desvalorizando-a, criticando-a, vergando-a, agredindo-a, não é? Porque está de tudo, não é? São pessoas muito ciumentas, não é? Vê-se logo, passado meia hora, este tipo de pessoas controla tudo, não é? Com os olhares, com a sua posição até mesmo numa festa, vê-se logo aonde estão os manipuladores, porque geralmente estão sempre na defesa, a proteger, a tapar, a esconder, a dizer não faças isto, não faças aquilo, olha, e geralmente não faças isto como ordem, não é? Oi, mas olha o que é que vão pensar se tu fizeres isto. Por isso, eles dão sempre a volta pelos outros. Eles nunca são os culpados. Claro, eles gostam de ser sempre o centro da atenção. Por isso é que querem as vítimas. Né? Estas vítimas depois passam a ser o alimento deles, né? Do ego. Né? São pessoas inseguras, não é? Que também já vamos ver isso. Isto temos que ter aqui muita atenção porque na educação muitas mães estão a criar manipuladores, não é? Porque o registro que nós vamos ver quando estudamos o manipulador, não a vítima, não é? Estão sempre aqui, a origem é sempre a educação. Muitos dos erros, muitas de vocês, mães solteiras, fazem, que é divorciam-se dos pais, por isso o homem da casa saiu e o menino vai ocupar o lugar do pai na cama, né? Porque a mãe não quer dormir sozinha porque está carente e tem medos, né? E estando lá o menino, lembra-se do ex ou pelo menos vê que não está tão sozinha. E ali a criança, né, vai assumir o lugar do papel da pessoa que mandava. Por isso é aqui que nós começamos a criar estes manipuladores, porque depois, hoje é o lugar da cama, depois quando já está na cama já quer estar a ver televisão até mais tarde, depois já só vai para a cama quando quer, depois acorda a mãe quando quer. Isto são já os inícios das manipulações. Mas isso nós vamos ver no vídeo, na parte 2, como é que a educação, o tipo de educação os faz os manipuladores aparecerem. Geralmente os manipuladores são pessoas inseguras, com baixas autoestimas, por isso inseguras no sentido de que no que sabem fazer e no que aprenderam, baixa autoestima porque nunca foram valorizados, ora aí está a educação, e querem sempre as vítimas isoladas para não haver comparativos, por isso aqui o comparativo é importante. Às vezes as pessoas que vêm aqui ao meu gabinete a pedir ajuda quando estão envolvidas nestas situações perguntam como é que eu vejo ou como é que eu não vi que aquela pessoa era um manipulador. É fácil de ver, não é? O problema é que o amor aqui deixa-nos cegos, não é? Porque um manipulador é sempre uma pessoa que isola.
Claro que o isolar não é só dizer vai para ali que eu quero-te sozinha, não te quero que fales com ninguém. Não. O isolar é serem nos inícios muito protetores, eu faço, não te preocupes, eu trato de tudo. Por isso, na prática, assumem aqui um papel quase de papá, né? E as mulheres adoram esse tipo de homens, não é? E claro, a mulher sente-se valorizada porque está a ser centro de atenção e alguém se está a preocupar com ela, mas na prática ela está a ser isolada, não é? Porque enquanto ele trata de tudo, ele vai tratar tudo à maneira que ele quer, não à maneira que a vítima quer. Por isso, como é que nós vemos este tipo de pessoas? Isto é muito importante, não é? Geralmente são pessoas que mentem. Não é? Estas pessoas mentem por tudo e por nada, porque foram educados na mentira. Amanhã iremos ver isso na parte 2. São obsessivos em tudo que fazem, não é? Estão sempre a observar, estão sempre a precaver, a prevenir, a perguntar, estão sempre na tentativa de saber mais. Porque o que eles não gostam é quando não sabem. Um manipulador, quando não sabe uma coisa, ele, mesmo que a coisa não exista, mas que ele desconfie que existe, ele faz tudo para que a vítima diga ou que alguém diga, porque ele não pode estar sem saber. A obsessão é isto. Cria conflitos, geralmente, mas depois desaparece, não é? É daquelas pessoas que mete fogo e depois vai assobiar ali para o lado, não é? E depois, no final, alguém diz, pois, mas foste tu que começaste. Ele diz, eu não sei de nada, não é? Vocês estavam para ali a discutir, eu só estava a ouvir e a observar. Estas pessoas geralmente têm sempre razão. Não quer dizer que nem todos eles são sempre muito inteligentes, não é? Mas a razão é porque se ele disser muitas vezes que tem razão, né, a vítima ouve isso, então a vítima, por indução, não é, vai sempre pensar que ele tem razão. Porque estas pessoas desvalorizam as vítimas, não é, despersonalizam-nas, né, estão sempre a apontar-lhes defeitos, elas nunca fazem nada bem. E na prática, depois, tudo o que eles dizem acaba por ter alguma lógica de que têm a razão para a vítima. Dizem muitas vezes a palavra amor, né? É uma palavra que eles sabem que a vítima quer ouvir, e aqui o amor pode vir de várias palavras, né? Vamos ter muitos filhos, vamos ter uma boa relação, vamos construir a casa que tu queres com a cerca pintada de branco, vais ter o carro que queres, os nossos meninos vão ser muito felizes, a tua família também. Este tipo de amor, na prática, é a satisfação de todos os desejos da vítima, né? Que a vítima, claro, está num momento menos mal, vê logo que não se apercebe que aquilo não é a realidade, não é? Porque nós todos, não é? Não temos tudo o que queremos, não é? Por isso, alguém vir dizer que nos dá tudo já é de desconfiar. Geralmente usam as pessoas para benefício próprio. Não é? Os manipuladores têm este registro na sua vida toda. Não é? Usam os pais, usam os irmãos, usam os amigos, usam as mulheres, as relações, tudo. Estão sempre a usar. Relembram sempre os erros das vítimas, não é? Por isso é que eles estão sempre a observar, eles conhecem bem as vítimas, não é? O que passaram, o que queriam e que não conseguiram, porque depois, sempre que apanham as vítimas, não é? Estão sempre e já te aconteceu isto, e fizeste isto, e deixa-me eu fazer com que isto não aconteça outra vez, não é? E é este tipo de registro que as pessoas estão. São pessoas que são viciadas, não é? Têm muitos vícios, né? Ou o jogo, ou a bebida, ou as drogas, mas também podem ter o vício, por exemplo, só do controle, né? Estão sempre a controlar as pessoas, tudo e todos, né? Geralmente são pessoas muito organizadas. E tem aqui o vício da imagem, não é? Nada pode acontecer para beliscar a imagem deles. Por isso é que a primeira coisa que eles acontecem, eles isolam logo as vítimas da família, não é? Porque eles não querem que a mãe ou o pai, numa situação de proteção aos filhos, neste caso à filha, não é? Lhes faça questões sobre a imagem dele, não é? Que a filha pode ouvir e assim deixa de ser vítima e ver que ele é um manipulador. Por isso, estão sempre a ver a imagem deles. Não é? São sempre salvadores. Não é? Estas pessoas aparecem nos momentos das vítimas, sempre em momentos muito complicados. Quando as pessoas estão felizes, estas pessoas não têm efeito nenhum delas. Não é? Mas quando as pessoas estão mal, e este mal pode ser um mal continuado, não é? Pode ser uma pessoa que esteja durante muito tempo a sofrer, ou alguém que de um momento para o outro, por exemplo, um divórcio, uma relação que acaba, um desemprego, qualquer coisa dramática, e ele está lá e, tal como os abutres, vai lá e quer comer. Pois, aqui o comer é importante. Eles querem usar as pessoas, não é?
são as pessoas que têm sempre na boca eu trato de tudo, não é? Eu protejo-te, não é? E depois tem a ver depois, com o nível de manipuladores, porque há os broncos, os inteligentes e os super inteligentes. Os broncos estão sempre na parte física, né? Entram sempre naquele leque de mulheres que gostam de homens fortes, agressivos, que protegem, né? Que lutam, os motoqueiros, as barbas por fazer, os que escarram no chão. Há mulheres que gostam disso, não é? Por isso, acabam sempre por... Isto é o que elas admiram no homem para com os outros, não é? E por isso aquele homem vai ser o meu protetor. E depois aquele homem fica protetor dela. Só que depois vai fazer exatamente a ela o que ela via, o registro, porque eles fazem isso a todos. Mas, claro, não tenham dúvida nenhuma que existem muita mulher inteligente, racionalmente inteligente, burra emocionalmente, né? Com cursos superiores, com boas vidas, independentes de tudo, e que depois arranjam manipuladores, não é? As mulheres não gostam só dos feios, dos maus e dos burros, não é? Isto depois há de tudo, porque os manipuladores depois têm classes, não é? Claro, o que é necessário haver é sempre uma necessidade, porque as vítimas têm necessidade. Ora, o abutre, o manipulador, vai lá satisfazer essa necessidade. E muitas vezes, né, nós temos amigas, pessoas, as vossas amigas olham e dizem: "Pá, a Maria agora anda com aquele homem", mas ele não tem nada a ver com ela, né? Mas ele está a colmatar uma carência da Maria, não é? E as amigas devem estar sempre nesta atenção de ver que tipo de pessoa, porque hoje é com ela, com a Maria, amanhã é com elas, não é? Mas, geralmente as mulheres também não são muito amigas das mulheres, não é? Às vezes até desejam que alguém que está muito feliz, sempre foi a bonita, sempre foi a centro da atenção, que apanhe um destes gajos, né, que é para elas, que nunca foram bonitas, nunca foram centro de atenção e nunca tiveram a sorte que as outras tiveram, se sentirem um bocadinho mais, menos culpadas e menos tristes. Né? Isto nas relações das pessoas hoje em dia é muito complicado, né? Porque as pessoas não se conhecem. As pessoas dizem que são amigas e não sabem o que é realmente ser amigos. Né? Podem ser os 5.000 amigos do Facebook. Né? Há pessoas que acham que aquilo são amigos. Por isso, os manipuladores estão sempre presentes, não é? Fisicamente, não é? Há os desempregados que estão ali em casa, estão ali sempre presentes. Não é? Ela, se quiser, vai trabalhar, mas regresse para trazer o dinheirinho e a comida e tratá-lo bem. Ou então aqueles que têm bons empregos, são grandes empresários, não é? Que já não precisam de estar lá nas empresas, estão sempre presentes. Não é? As vítimas não conseguem estar um momento sem eles. E depois podem também estar presentes emocionalmente, né? Já desvalorizaram e já despersonalizaram tanto a vítima, o tal amor, né? Que a vítima acha que ele está sempre a observar e a saber o que ela faz, não é? E hoje em dia é fácil, não é? Com os apps de controle dos telemóveis e os GPS nos carros e tudo, eles sabem sempre onde é que as vítimas estão. Depois tem a presença online, né? Estas pessoas fazem um varrimento das redes sociais das vítimas de maneira a isolá-las, saberem sempre quem está lá. E de preferência que elas saiam das redes sociais, isolem-nas. E claro, estão sempre presentes pelo medo, não é? As vítimas têm um medo de perder esta pessoa imenso, não é? Porque eles são a salvação. Eles tratam de tudo, não é? E aqui é conforme a necessidade, não é? Há pessoas que nunca se viram envolvidas neste tipo de situação como manipuladores antes, mas que depois acontecem-lhes uma desgraça, uma morte de alguém, um pai ou uma mãe que lhes era muito importante, a morte de um filho, um desemprego, contas para pagar, terem sido maltratadas por outro homem que nunca esperariam que fossem, não é? E tudo isto cria necessidades de aparecer o protetor. E isto, volto a dizer, não são pessoas que vêm de fora. São pessoas que geralmente nos observam. E muitos deles já nos observam há muito tempo nos Facebooks. São os tais amigos que andam por ali. Que a pessoa depois, no virtual, anda a partilhar aquelas fotos, geralmente, que existem, não é? Que são de cima para se ver o rego das mamas, não é? Ou as desgraças, não é? Separei-me, casei-me, estão no relacionamento e vão para lá dizer mal dos homens, das relações. Isto tudo
o Facebook são diários das desgraças das pessoas. Ora, estes abutres estão ali todos a ver, não é? Às vezes durante muito tempo. Só estão à espera do momento certo para intervirem. E geralmente uma pessoa que aparece depois, esta pessoa já não é uma desconhecida, porque já está lá há muito tempo a dar apoio, e a ouvir, e a dar conselhos, e a dizer que a pessoa é uma pessoa muito boa, não merecia aquilo, não é? Por isso, tenham lá muitos cuidados com as redes sociais. Os manipuladores, eu costumo dizer aqui, quando estão no meu consultório, as pessoas a pedir intervenção, que temos que criar aqui mnemónicas, e esta é muito interessante. Os manipuladores são como os pensos higiênicos. Sim. Há os diários, não é? Que são aqueles amigos e amigas que estão sempre a ver as nossas desgraças, não é? E que na prática gostam que nós estejamos assim, porque eles também estão, não querem ninguém feliz, por isso estão ali sempre a vomitar os problemas deles, a perguntar sempre por nós, a lembrar-nos dos nossos erros, não é? No dia a dia, nós na família, nos amigos ou no trabalho, temos muitos destes pensos diários, não é? Que estão lá sempre. Isto são manipuladores, porque mais cedo ou mais tarde estas pessoas vão estar lá no momento da nossa desgraça. Depois temos os pensos absorventes, não é? Que são os que nos dão as relações infelizes, que há por aí muitas, não é? Que são aqueles que dão zero reciprocidade, é só para eles, nada para os outros, não é? E que só apontam defeitos às pessoas. Por isso, nestas relações existem às milhares, não é? Mulheres que se sujeitam com estes indivíduos, que eles não fazem nada, não lhes dão nada, não lhes acrescentam nada, só lhes deram filhos e dívidas, e por isso é que elas têm que ficar lá, não é? E depois existem os manipuladores super absorventes, não é? Que são aqueles que não abdicam de ser o centro da atenção, não é? Que isolam mesmo as pessoas, castram, os sonhos destas pessoas estão sempre indexados ao que eles podem dar ou querem dar, despersonalizam a pessoa, geralmente as pessoas, com estas pessoas ficam totalmente diferentes, nem as famílias e os amigos as reconhecem. Claro, pois há os que agridem, né? E até os que matam, não é? Por isso, há sempre estes manipuladores pensos higiênicos. Os diários, os absorventes e os super absorventes. Vocês riem-se, não é? Mas isto está no vosso contexto. Pode-vos acontecer a vocês se já não tiver acontecido. Aqui os manipuladores há várias classes, não é? Há os broncos, que são muito físicos e agressivos, não é? Que são aqueles que a mulher sente-se protegida por eles, porque quem se aproximar deles, eles vão lá e batem, eles vão lá e é solta, não é? E isto há vítimas para todo o tipo de manipuladores. Depois há os inteligentes, os emocionais e os que envolvem muito, não é? São aqueles bem falantes, os que dão tudo e estão sempre presentes, não é? Que são muito compreensivos, dão sempre muito bons conselhos. E eles sabem que conselhos dão, não é? Porque geralmente eles, como provocam a desgraça, sabem o que é que acontece, o que é que as pessoas têm que fazer para não entrarem na desgraça, não é? Que eles vão provocar mais tarde. E depois existem os super inteligentes, não é? Que são muito inseguros, apesar de serem super inteligentes, não é? São muito bem falantes, geralmente até estão muito bem na vida, não é? E que geralmente fazem as pessoas reféns, não é? Pela emoção, pelas promessas, pelos sonhos, não é? Estes aqui temos a ter atenção porque existem muitos nas redes sociais. Aqui temos que ir sempre pela prevenção. A vítima muitas vezes não consegue ver esses sinais todos porque está num momento mau, não é? Mas os amigos, a família devem estar sempre atentos com quem estas pessoas se relacionam, não é? Ou pedirem ajuda, não é? Porque é importante a ajuda especializada nestes contextos, porque a pessoa tem que saber que o que está a fazer não está num registro errado, não é? Ele entrou, mas foi num momento errado da vida dela, não é? E tudo isto é possível a retirar da vida da pessoa. Temos que criar empoderamento na mulher, confiança, quando há crimes, fazer queixas, retirá-los da vida, retomar a sua atividade com amigos e família, dar-se visibilidade, sair para a rua, para a vida, porque quanto mais isoladas estiverem, melhor são para os manipuladores. Não é? Vejam agora a parte 2 desta temática.